meu quinto ano que mora no meu coração. Beijo para vocês. Vamos lá para o nosso componente curricular de matemática. Nós estamos aí numa jornada estudando as frações e eu tenho um recadinho mais que especial para vocês, é um alerta. O assunto fracionário é um assunto muito longo, então assim, que vocês possam estar sempre, de vez em quando aí, revendo as nossas videoaulas anteriores, tá? Sobre frações, para que essas informações fracionárias, elas acabem aí fazendo parte aí do seu dia a dia. Então você precisa ali sempre estar atento aos termos fracionários, e toda e qualquer informação dada a respeito desse assunto. A cada videoaula sempre eu estou apresentando para vocês novidades. E hoje não seria diferente. Hoje você vai abrir lá na sua página 19. Sim, nós vamos trabalhar hoje frações, simplificação de frações. Simplificação de frações. Simplificar significa tornar algo simples ali, né? Mais fácil de compreender. E é isso que nós vamos aprender hoje. Aprender, relembrar. E eu também peço ali que você, no seu dia a dia aí, no seu espaço escolar em casa, de estudos, você possa ali criar uma rotina de sempre estar exercitando as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E essa última é o que nós vamos precisar para trabalharmos aí o conceito de simplificação de frações. Então, abra lá na sua página 19 e nós vamos ali perceber que existem 2 frações lá. São elas 12/16 e 6/8. O assunto ali abordado diz que 6/8 é uma fração equivalente a partir de 12/16. Mas aí, quem foi que fez resultar nessa afirmação? A divisão. Você precisa ficar atento que a simplificação de frações consiste em usar um único número, o mesmo número, para ali dividir o numerador e o denominador. E aí você chega ali na simplificação da fração. Existe ali dentro da simplificação de frações as frações irredutíveis, ou seja, você chega ali ao máximo de simplificações, de divisões, e a fração não é mais possível ser simplificada. Eu só posso simplificar se eu usar o mesmo número para dividir o numerador e denominador. E dividir ali também envolve ali a questão de reduzir. Eu só posso simplificar, crianças, lembrem bem dessa regra, se eu usar o mesmo número para o numerador e denominador. Uma coisa que você precisa relembrar também agora são critérios de divisibilidade. Sim, coisinhas ali que você estudou em séries anteriores, e aí você vai lembrar agora. Vamos olhar para esse número da lousa, 12/16. Quando eu estudei critérios de divisibilidades, o que foi que eu aprendi? Talvez você não lembre, mas vai lembrar agora, que todo número, quando ele é par, ele é possível ser dividido por 2. Todo número par dá para ser dividido por 2. Olha só, 12 é par, 16 é par. Então, eu vou poder dividi-lo por 2. Qual é o número que 12 dividido por 2? Você já sabe, né, que a multiplicação ali é o caminho que nós usamos também para fazer divisões. Então, no meu divisor eu tenho o número 2. Eu vou precisar da tabuada da multiplicação do 2 para descobrir qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 12. Então, eu vou lá trabalhar no meu caderninho de cálculo, de rascunho de matemática,
2 vezes 1, 2. Lembrando que a multiplicação é a soma de parcelas iguais. 2 vezes 3 é o mesmo que repetiu 2 3 vezes. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. E aí eu vou descobrir, à medida que eu vou fazendo os cálculos, eu vou descobrir que o 6 vezes o 2 resulta em 12. E bem aqui tem o 16. Quando eu faço a tabuada do 2 da multiplicação, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, e 2 vezes 8, quem é? 16. Olha só, nós simplificamos a fração pelo mesmo número. 12 dividido por 2 é 6, porque 6 vezes 2 é 12. 16 dividido por 2 é 8, porque 8 vezes 2 é 16. Então, você vai precisar também lembrar desses detalhes aí da simplificação. Regra número 1, só posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. O número que eu usar para simplificar tem que servir para ambos. Todo número que termina em 5 dá para dividir por 5. Todo número par dá para a gente dividir por um número par, né? No caso, 2. Quando a gente percebe ali uma simplificação que contém um número terminado em 0, olha só. O critério de divisibilidade diz que todo número que termina em 0 eu posso dividir por 5, posso dividir por 5, posso dividir por 10 também. Então, assim, são várias opções que nós temos aí para poder desempenhar a nossa simplificação de frações. Agora, nós vamos trabalhar ali a questão da atividade que vai ali ampliar os seus conhecimentos diante desse assunto de hoje, tá bom? Acompanha comigo aí. Oi, crianças, vamos lá, continuando com a simplificação de frações. Você vai abrir lá na sua página 20. Você vai abrir na sua página 20 e aí você vai se deparar com a primeira questão. Ligue cada fração à sua forma simplificada. Então, você vai fazer um ligamento ali entre as frações da esquerda com as da direita. Nós temos um exemplo aqui na lousa que foi retirado de lá da sua apostila. Olha a fração que nós temos aqui. 7/21 avos. 7/21 avos. Então, você precisa lembrar que você precisa simplificar numerador e denominador lá no seu rascunho, né, no seu caderninho, pelo mesmo número. Lembra lá do critério de divisibilidade? Todo número que é par dá para dividir por 2. Mas o 7 e o 21 são números ímpares. Então, o que significa isso, tia Fábio, dentro do assunto? Significa que o 2 não será usado? Não, crianças. Então, olha só. Nós temos aqui a sequência dos números naturais. Eu não coloquei 1 porque o correto é você começar do 2 em diante ali as simplificações. 2, 3, tal, reticências, porque os números são infinitos. Então, assim, você acaba ali precisando dos números até maiores para poder simplificar. Então, vamos dar uma olhada. Meu numerador é 7, não é par, é ímpar. Não dá para dividir por 2, porque não tem nenhum número multiplicado por 2 que dê 7. Não tem nenhum número multiplicado por 3 que dê 7. Por 4, menos ainda. Por 5, não tem nenhum número multiplicado por 5 que dê 7. Nesse caso da simplificação, quando ocorre essa sequência aí que o número, você usa um, não deu certo, usa o outro, não deu certo, usa o outro, significa aí que ele só é divisível, só é simplificado por ele mesmo. Então, 7 vai ser dividido por ele mesmo. Qual é o número que multiplicado por 7 dá o próprio 7? 1.
Se aqui eu usei o 7, significa que esse 7 também será usado para o 21. E aí eu vou precisar da tabuada do 7 da multiplicação. Vou ter que fazer lá qual é o número que multiplicado por 7 vai dar 21. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2 é o mesmo que 7 mais 7 dá 14. E 7 vezes 3 é o mesmo que 7 mais 7, que dá 14, com mais outro 7, que dá 21. Olha aqui o 21. Então, 21 dividido por 7 é 3, porque 3 vezes 7 é 21. Ok, crianças? Isso são as estratégias de cálculo que você vai ter que desenvolver na sua casa. Bom, você já tem uma resposta aqui para poder fazer a ligação lá no número 1. Agora você deve fazer as demais questões da número 1 aí na sua casa, prestando atenção em cada detalhe da explicação, tá bom? Vamos continuar lá com a número 2 agora. Crianças, na segunda questão da página 20, você tem ali uma questão baseada num personagem chamado André. Então, o André, ao simplificar 6/18, André encontrou a fração 2/6. Então, lá na letrinha A, você tem que me dizer qual foi o número que o André usou para simplificar essa fração aqui. Qual foi o número que o André usou para dividir o 6 para resultar aqui, ó, no 2? Então, você precisa descobrir esse número aí, preencher o resultado lá na letra A. Na letra B, por qual número André deveria ter dividido o numerador e denominador para que a fração simplificada fosse irredutível? Você vai ali descobrir qual é o número que ele deveria ter usado. Claro que esse número vai ser um valor mais alto, que ele deveria ter usado logo de imediato, e aí ele poderia ter transformado a fração presente numa fração irredutível, ou seja, ela chegou ali no máximo, no limite da simplificação e não tinha mais como simplificar. Parou ali num resultado qualquer. Você vai ali deduzir que número seria esse. Qual seria a fração irredutível encontrada por André? Você vai identificar. Depois que você respondeu a B, consequentemente você vai responder a C. Ou seja, o número alto lá que você achou que o André deveria ter usado inicialmente, ele simplificaria a fração aqui, ó, 6/18 num menor valor. Que valor seria esse? Você vai ali você ali vai identificar para mim que número seria esse. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte, prestem bem atenção aí. Crianças, eu coloquei um exemplo aqui na lousa para que vocês saibam ali mais ou menos, ou você que ficou com dúvida em relação a 2, você possa ali concluí-la, tá? Executá-la ali sem muitas dúvidas. Então, vamos dar uma olhada aqui na lousa. Eu tenho duas frações, porém ali elas são iguais, né? Assim, em termos de numerador e denominador. 24/12, 24/12. Lembrei que esses números são pares, então dá para me dividir e simplificar por 2. Se eu dividir o 24 dividido por 2. 24 dividido por 2. 24 é um número alto, né? Vamos dividir um número de cada vez. Vou pegar só esse 2 aqui. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Abaixo esse 4. Qual é o número multiplicado por esse 2 que vai dar 4? A tabuada do 2 da multiplicação diz que é ele mesmo, é o 2. 2 vezes 2, 4 para 4, nada. Qual é o resultado ali? 12. Então, 24 dividido por 2 dá 12. Tenho 12 aqui. Lá na tabuada da multiplicação diz que o número 12, ele é resultado da multiplicação de 6 vezes 2.
2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Olha só a minha simplificação por 2. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. Só que a simplificação, quando você tem bastante habilidade para desenvolver cálculo, ela te diz que você pode ali começar por números altos. Coisa que o André não fez ali na questão número 2 da página 20. Crianças, agora eu vou fazer uma nova simplificação utilizando a mesma fração. Com essa divisão por 2, pela simplificação por 2, nós obtivemos esse resultado. Agora, nós vamos ali trabalhar um número maior, um número mais alto. Bom, eu utilizei o 2. A sequência dos números naturais são essas. E aí eu descubro, né, mediante a habilidade que eu tenho ali com as tabuadas que você precisa ter, né, com as tabuadinhas ali da multiplicação, você vai descobrir que o 6 dá para simplificar essa fração aqui. Sim, torná-la ali mais simplificada, ou seja, com um número menor, mais reduzido. Lá na tabuada do 6, da multiplicação, né, eu descubro que o 4 é o resultado da simplificação. 24 dividido por 6 é 4, porque 4 vezes 6 é 24. E lembrando que eu vou utilizar o mesmo número. Se eu estou utilizando a divisão por 6, a simplificação por 6, significa que eu preciso da tabuada da multiplicação do 6. E lá na tabuada da multiplicação por 6, diz que o número 2, 6 vezes 2 resulta em 12. Sim, resulta em 12. Olha aqui a fração que eu formei. Formei a fração 4 meios. A simplificação ainda pode continuar. Ou seja, eu vou chegar ali no limite de simplificações e vou encontrar uma simplificação irredutível. Como aqui a fração já se tornou com um valor bem baixo, né? Eu volto para cá, para o início da numeração, né, dos números naturais. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar esses dois números pares pelo 2. Ou seja, 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E 2 dividido por 2 é 1. Bom, quando o teu denominador for 1, geralmente ele vai ficar oculto. No caso aqui eu estou apresentando para que você saiba ali que a simplificação chegou ao seu fim. Como é que eu sei que chegou ao fim, tia Fábio? A simplificação, ela se torna irredutível quando não há mais possibilidades de divisão. E nós já aprendemos que a divisão só ocorre quando o mesmo número é usado para dividir o numerador e o denominador. Se eu dividir o 2 pelo 2, eu ainda consigo um resultado, 1. Mas o 2 não serve para dividir o 1, né? Porque o número 1 é menor. Então, se não serve, não há mais possibilidade de simplificação e aí acaba a questão. Ok? Entendido, meus amores? Próxima página. Você vai lá para a terceira questão. Sim, tem lá a terceira questão, complete. Complete com os números que estão faltando para obter frações equivalentes. Opa, vamos dar uma trabalhada nessa questão aí. Deixa eu mostrar para vocês a letra F. Vamos dar uma olhada na letra F. A letra F, ela tem isso aqui. 36 no numerador e 48 avos no denominador. Tem o sinal de igual para mostrar ali que nós já temos ali uma parte da fração equivalente. Nós temos o 9, e aqui nós temos o quadrinho vazio. Tá faltando o termo denominador da outra fração aqui. E aí você vai precisar simplificar lá no seu caderno para obter esse termo. Sim, você vai precisar disso. Então, bem aqui, nós temos dois números pares. E aí você precisa ali simplificar para poder ter a noção de quem é quem. Então, crianças, vocês aí que estão iniciando esse processo de simplificação, podem aí usar mesmo o número 2, tá? Para começar ali o processo de simplificação.
Vamos simplificar o 36? 36 dividido por 2. Vamos pegar só o 3. 3 é maior do que 2. Então, 1 vezes 2 é 2. Para chegar nesse 3, falta 1. Abaixo é o 6. Formei o número 16. Qual é o número lá na tabuada do 2 da multiplicação que multiplicado pelo 2 vai dar 16? 8. 8 vezes 2 dá 16. Opa, formei o número 18. Então, bem aqui tem um 9. Então, ainda preciso simplificar mais. Só que agora eu vou o quê? Trabalhar aqui a simplificação do 48 pelo 2. 48 dividido por 2. Pega só o 4, que é maior que o 2. Quando é que eu posso utilizar um número de cada vez para dividir? Quando o teu termo numérico for igual ou maior aqui, ó, que o número que está aqui no divisor, tá bom? 2 vezes 2 é 4. Para 4, nada, abaixo 8. 4 vezes 2 é 8. Para 8, nada, né? Acabou aqui a divisão. Aqui eu tenho um 18 e aqui eu tenho um 24. Sabe o que eu vou fazer com esses resultados? Escrever lá no meu caderno, porque isso aqui que eu estou escrevendo na lousa, lá deve ser feito lá no seu caderninho, tá bom? Porque na nossa apostila não tem espaço para cálculo, apenas ali para possíveis resultados. Esse 18 e esse 24 vão ficar bem aqui. Tá bom? Tá, agora eu vou apagar isso aqui, porque eu vou precisar simplificar novamente. Olha só. Esse 18, ele tem que se transformar num 9. E esse 24 vai se transformar em quem? A simplificação vai me dizer. Números pares novamente, vou usar o número 2 para simplificar. 18 dividido por 2. Número 1 é maior do que 2, é menor do que 2, então eu vou ter que usar os 2 aqui para achar um número, tá bom? Qual é o número multiplicado por 2 que dá 18? 9. Esse 9 aqui tá bem aqui. Agora vamos pegar o 24, que é o denominador. 24 dividido por 2. Olha só. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Abaixo 4. 2 vezes 2 é 4. Para 4, nada. Olha quem está aqui no meu quociente, no meu resultado. 12. É ele que vem para cá, ó. Acabou a nossa simplificação. Sabe por quê? Esse número aqui é ímpar, esse daqui é par. E aí, a simplificação acaba porque você já identificou 12, o termo faltoso. Então, por isso, a simplificação acaba ali, tá bom? Agora, nós vamos lá para a quarta questão, crianças. A quarta questão, ela pede ali para você encontrar uma forma simplificada para cada exemplo exposto ali na quarta questão. Por exemplo, letra A, nós temos essa fração, 2 décimos. O que você vai fazer na questão? O numerador de qualquer fração da quarta questão, ele vai ser o termo divisor para os dois valores fracionários. Sim, o que eu quero dizer? Minha fração aqui tem no numerador 2. Esse 2 vai servir para dividir ele, que é o numerador, e esse número, que é o denominador. Lá na letra B, você tem a fração 3/15. O 3 vai servir para dividir ele mesmo e o número 15 que está no denominador. E esse raciocínio você vai fazer com todas as demais questões, tá bom? Pode simplificar lá. Vamos simplificar essa daqui juntos. 2 dividido por 2 é 1. E 10 dividido por 2?
Qual é o número multiplicado por 2 que dá 10? 5. Acabou o resultado. 1/5, tá bom? E na quinta questão, você tem uma perguntinha lá, né? Escreva uma fração equivalente a 4/32. Escreva uma fração equivalente a 4/32. Vamos dar uma olhadinha aqui. Davi escreveu no caderno uma fração equivalente a 4/32 com denominador igual a 16. Vamos olhar as informações. Nós temos a fração 4/32 com denominador igual a 16. Fala do denominador, que é 16. Mas quem é o numerador? Eu não sei. Você vai ali precisar identificar, né? Qual é o número que foi usado? Qual foi o número que foi usado para dividir esse numerador para dar o resultado possível aqui? Esse número foi dividido por quem para dar 16? Você precisa descobrir, tá bom? Circule na sexta questão. Você vai ali precisar circular todas as frações equivalentes a 3/5. Opa! Olha só, a sexta questão, ela está baseada nessa fração aqui, ó, 3/5. Então, você vai precisar usar, ó, a sequência dos números naturais e fazer multiplicação. Sim. Você vai pegar o numerador e denominador e multiplicar por 2, por exemplo. Olha só, 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 2 é 10. 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 2 é 10. Formei a fração 6/10. Se a fração estiver presente naquelas opções de respostas, você vai lá e circula. Se não estiver presente, não circula, tá bom? Crianças, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá bom? Boa sorte, um grande beijo, e que o Papai do Céu proteja vocês e toda a família, tá bom? Beijo, até a próxima. Caprichem na nossa atividade e curtam nossos vídeos lá no canal do Colégio Dinâmico, tá bom? Tchau!